Amanhã para sempre, resumo do capítulo 41. Oregon liga para Bárbara e lhe comunica que Liliana está voltando para casa. Bárbara fica furiosa. Marina diz a Liliana que irá acompanhá-la, mas antes precisa avisar Franco. Eduardo fica surpreso ao saber que Liliana irá para casa. Ao ligar para Franco para marcar a reunião de Bárbara e Santoro, Flor se surpreende ao descobrir que Gardênia é assistente de Franco. Santiago e Aurora procuram a madre superiora do orfanato, onde Aurora foi criada com o intuito de terem acesso à sua certidão de batismo. Gardênia diz a Eduardo que Bárbara quer almoçar com ele no restaurante Britânia. Franco manda Gardênia confirmar sua presença no almoço. Artêmio ordena que um de seus empregados descubra tudo a respeito de Franco Santoro. Eduardo diz a Steve que as coisas estão se complicando, pois Liliana foi para casa e agora será difícil descobrir o segredo, o qual Soledade se referiu na carta. Eduardo diz a Steve que está encurralado, pois supõe que Bárbara peça um adiantamento para fechar o negócio e ele não tem esse dinheiro. A Madre Superiora diz que não tem informações sobre Aurora e ressalta que a deram esse nome porque Dominga lhe disse que ela nasceu em 20 de outubro, dia de Santa Aurora. Santiago pergunta por que o sobrenome de Aurora é Mendonça. A Madre explica que Mendonça é o nome de seu benfeitor do orfanato. Margarida cobra explicações de Eduardo por ter forjado sua própria morte. Margarida assimila as atitudes de Franco a algo do diabo. Furioso, Eduardo diz que tinha o direito de sepultar sua mãe onde bem quisesse, e quanto a forjar sua morte, Eduardo diz que já estava morto em vida. Eduardo diz que ao perder sua mãe, perdeu a sua alma, e ressalta que é muito fácil para Margarida julgá-lo, pois ela não foi afastada de sua mãe quando pequena. Eduardo diz que se Margarida não quer ajudá-lo, não irá insistir, mas a proíbe de julgá-lo por ter enterrado sua mãe na paróquia de São Rafael, local onde pode visitá-la com tranquilidade, sem público o observando. Liliana chega em casa e fica emocionada. Gonçalo aparece e abraça a filha. O momento é de muita alegria. Gonçalo elogia a beleza da filha e Liliana pergunta por Bárbara. A mulher aparece e tenta abraçá-la, mas Liliana se esquiva e a rejeita. Gonçalo tenta fazê-la se lembrar de quem é Bárbara e Liliana fica impaciente. Gonçalo diz que provavelmente Liliana não se lembre dela. Nesse instante, Liliana pronuncia o nome A Hiena e diz que Eduardo lhe disse que irá expulsá-la da fazenda. Fernanda diz que Liliana está obcecada por Eduardo. Bárbara pergunta se Liliana já foi informada da morte dele. Fernanda ressalta que tentou fazê-la entender, mas ela insiste em chamar por ele. Eduardo ordena que Oregon entre em contato com os Elizalde e descubra se Liliana está bem e por quanto tempo eles pretendem mantê-la na fazenda. Oregon diz que Eduardo aguardará a ligação sentado, pois não fará o que ele manda. Oregon liga para Bárbara e lhe diz que tem um plano para que Liliana volte para a clínica. Bárbara o chama de inútil e diz que resolverá isso sozinha e não precisa de seus planos. Oregon revela a Bárbara que há alguém o pressionando para que vá contra as ordens dela. Bárbara fica assustada. Aníbal se enfurece com Flor ao descobrir que Bárbara marcou um almoço com Franco Santoro. Oregon combina com Bárbara de se encontrarem para que ele lhe explique tudo detalhadamente. Liliana pinta os lábios de Fernanda com base no que aprendeu com Marina no pouco tempo em que esteve na cantina. Bárbara aparece e diz que precisa falar com Gonçalo. Liliana pergunta se a Hiena vai brigar com seu pai. Fernanda pede à irmã que não se refira a Bárbara por esse apelido. No escritório, Bárbara diz que é uma irresponsabilidade colocar Liliana em risco por um capricho de Fernanda e ressalta que Oregon está preocupado, pois as crises de Liliana são intensas e ela pode agredir alguém da família ou a si mesma. Bárbara diz a Gonçalo que vai até a clínica para que Oregon possa instruí-la sobre o que fazer quando Liliana tiver uma crise. Bárbara avisa ao marido que no dia seguinte almoçará com Franco Santoro. Gonçalo fica surpreso. Santiago e Aurora vão ao cartório da cidade com o intuito de encontrar sua certidão de nascimento. A única pista dos dois é a data de nascimento de Aurora. Gonçalo diz que não concorda que Bárbara almoce com Franco. Bárbara diz que faz isso pelo grupo Lactus e ressalta que precisa saber quem é Franco Santoro. Bárbara consegue dobrar Gonçalo, que compreende a situação. Graziela e Simão, esposa e filho de Ciro, aparecem na clínica e dizem que precisam falar com Oregon.